Olá a todos vocês, eu me chamo Everton e eu vou trazer um assunto muito interessante que é sobre Isaías 53. Tá havendo muita discussão na internet de quem seria o servo sofredor de Isaías 53. Muitos dizem ser o povo de Israel e o cristianismo e também alguns que se dizem judeus messiânicos dizem que seria o servo sofredor seria um indivíduo, Yeshua no caso. Nesse texto eu não vou dizer que seja Yeshua, por mais que eu já tenha minha fé, eu vou fazer uma análise exegética e mostrar que a posição de que se fala que o servo sofredor é o povo de Israel não se trata de uma questão exegética 100%, como muitos dizem. Alguns rabinos dizem bem assim que a falta do conhecimento do hebraico faz com que as pessoas não entendam que Isaías 53 trata-se do povo de Israel e eles querem mostrar um contexto e dizem que a falta de conhecimento do povo cristão e dos messiânicos, que eles chamam de messingélicos, messiânicos e junto com evangélicos, que essa falta de conhecimento seja a causa de identificarem Isaías 53 falando de um indivíduo. Então vamos à análise. Começa com o verso 1. Mirremin lishmoatenu zerou Adonai almini gelatá. Quem fez acreditar confiou em nossa notícia. Menção e para quem foi revelado o braço do Senhor. Nós temos aqui o mi, pronome mi, que é um pronome interrogativo quem. Remin é o verbo ifil, uma voz causativa. No perfeito, é o passado, confiou, fez acreditar. Por que eu coloco fez acreditar? Porque é uma característica do tronco ifil, que é uma voz causativa do calo, que é uma voz ativa. Nós temos no hebraico a voz ativa, a voz passiva, nós temos também o verbo no particípio e também no imperativo e etc e tal. Vamos falar do tronco calo. O tronco calo é a voz ativa. Dentro desse tronco calo nós temos, além do tronco calo, o piel, que é a voz intensiva de calo, e o ifilo, que é a voz causativa de calo. Característica desse verbo é uma voz causativa. Um sujeito causa algo. Então, quem fez acreditar? Lishmo ateno, nosso relatório, li é uma preposição inseparável, que tem o significado de a ou para, shemuná, relatório, e o sufixo pronominal nu significa nosso relatório, nossa menção, nossa notícia. Aí nós temos as fontes, né, Strong, Coelho, Bangartner, Holiday Lexicon, Brown Drive Briggs, que é o BDB, que é um lexicon, um dos mais interessantes de todo o Ocidente, principalmente porque quem formatou esse dicionário foi nada mais, nada menos do que Gesênios, um grande hebraísta. O Zeroa significa braço também, significa na verdade antebraço e também é colocado como símbolo de força e poder metaforicamente, por causa da questão do antebraço. Né? Quando você quer mostrar força, você mostra os músculos, os bíceps. Adonai, o nome do Eterno. Al-mi, preposição al e o pronome interrogativo mi. Né? Sobre quem ou a quem. Nós também temos uma fonte de Isaías, dos achados de Curã, que significa também, pode significar de quem, é um sentido possível. Niguelatá é um verbo do tronco nifalo, que é uma voz passiva, terceira pessoa feminina, que significa foi revelado, foi manifestado, foi exposto, no caso, o braço do Senhor. A análise do verso 53, Niveze, Vahadalishim Ishmacheuvot, Viduacholi, o remaster Panim, Mimeno, Niveze Velo, Rachavenurro, era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e conhecido pelas doenças, e como um de quem escondiam suas faces, foi desprezado e não pensávamos nele, respeitávamos ele ou estimávamos ele. Começa aqui com Nivezé, que significa desprezado, então era desprezado. Está implícito, não tem como falar que não está implícito, até porque por causa da característica do tronco nifal, ou seja, foi desprezado ou era desprezado. No caso, ele sofreu uma ação. O nifal é uma voz passiva. Barradalo, verbo
o adjetivo vahadal significa e rejeitado dos. Então ele foi desprezado e rejeitado dos Ishim, homem. Ish, homem de Mahelbot, ou Mahelbot, dores, vidua, um verbo kal, particípio, e conhecido, vi, e dua, o verbo está no particípio, conhecido de ou por, né, doenças, role, enfermidade. Verremaceter ou verremaxter, e como um escondiam faces, e Vezé foi desprezado, tronco nifal, e não rachavenurro, pensávamos nele ou estimávamos ele. Temos aqui o verso 53, no verso 4, no caso o verso 4, Ahen rolainu hunassá, umarreuveinu sevalam, vanahenu rachavenurro nagua morrer, Elohim o meune. Verdadeiramente nossas dores ele carregou e nossas dores suportou em si, e nós pensávamos nele como afligido de Deus e oprimido. Arrem verdadeiramente, rolaieno nossas dores, ru ele, nassá suportou, carregou, transportou, o marrelveno e nossas dores, sevalam suportou-as. Ou seja, ele suportou as dores. Por quê? Eu vou até mostrar aqui, em Isaías 53, no verso 4, nós temos aqui o BibleWorks 10. Aqui tá vendo? Sevalam, a análise dele aqui, o verbo calo perfeito, terceira pessoa masculina singular. Então, suportou, e aí temos um sufixo pronominal na terceira pessoa do plural. Então, suportou eles. Por quê? Ah, mas tá vendo aí? Tá errado. Não está errado, não. Porque o marreuveino, ele está, é um substantivo que está no plural. Né? E tem um construto de estar na primeira pessoa do plural. Está também no construto. Então seria, e nossas dores, no caso, por ser masculino, seria os nossos machucados. Aí suportou-os. Suportou eles. Suportou eles quem? Os nossos machucados. Passando isso para a tradução no português, vai ficar dores. Então, e as nossas dores, suportou-as, suportou elas, suportou quem? As nossas dores. Então não tem nada de errado aqui com a questão do marreuveino sevalam. Certo? Continuando a análise, nós temos aqui vanarno, anarno é um pronome que significa nós, o vav conjuntivo aqui, e nós, nagua, um verbo calo, participio afligido, muque, foi feito, nós temos aqui o verbo ofalo é do tronco nifalo, que é uma voz passiva, causativa, foi feito de Deus. Ele foi feito o quê? Afligido. E o meu né? E oprimidíssimo. Então, a tradução eu já coloquei antes. Verso 5. Verrumerolau, mipshaeno, meduká, mealnuteino mussar, shelomeno, alaive, uvarraburato, nirefá, lanu. Foi feridíssimo por nossas transgressões, esmagado por nossas injustiças e iniquidades. A disciplina, castigo da nossa paz, estava em cima dele, sobre ele, e nas suas feridas fomos curados para nós. Nas suas feridas fomos curados para nós. Observação. Depois de tudo, ele foi curado para Israel, por entendimento, para o seu povo, sua comunidade. Por entendimento, se entende que o castigo que ele sofreu, a disciplina que ele sofreu, está relacionada, por causa do termo shilomeno, que está no construto, com Korban Zivar Shelamim, de Vaikra capítulo 3, ou seja, Levítico capítulo 3.
E através desse sofrimento ele traz a paz completa. Verso 5, verru e ele, merolalo é o pualo, voz passiva e intensiva foi feridíssimo. E pechaeno, nós temos aqui por nossas transgressões, por mi, pechaenu, nossas transgressões. Meducar, o verbo no tronco pualo de novo, uma característica esmagadíssimo, então é um martírio, gente, martírio. Mealnoteino, preposição mi, por nossas perversidades, nu aqui, ó, nossas, por nossas, aí, perversidades. Mussar, ou mussar, castigo, disciplina dá, correção dá, o castigo dá, mussar está no construto. Shelomeno, substantivo construto, nossa paz, da nossa paz. Castigo da nossa paz. Alaive, estava sobre ele, Uvahavurato, e nas suas feridas, nas suas pisaduras, nas suas contusões, Nirafá, foi curado Lanu para nós. Verso 8. Meu etzer, umimishpat lukar veet doro, mi yesorrear, kinigezar, meeretz raim, me pecha a me negar lamor, da restrição, da coerção, e do juízo tomou, e sua geração quem pensará? De forma exagerada, quem pensará nele, quem contará o seu tempo. Portanto, foi cortado por doença vascular, no caso por lepra, da terra dos viventes para eles, lamor. Pela transgressão do meu povo. Então, essa frase, essa palavra meoetze e umimishpat, da coerção ou da restrição e do juízo. Então, essa linguagem aqui é uma linguagem jurídica. Analisando meoetze, novamente, da restrição e da coerção, o mimishpat, o vav conjuntivo, mais a partícula prepositiva min, e também e do juízo, o mimishpat. O mimishpat, quem conhece um pouco sobre Parashá e está acostumado com convívio judaico, de estudo, sabe que existe uma paraxá chamada mishpatim, juízos. Lukar é um verbo cal perfeito, que significa tomou. Vedorô, e sua geração, minquem, yesorrear, é um verbo polelo. Verbo polelo, geralmente quando aparece um polelo é porque é um tipo de empréstimo linguístico, ou de uma língua cananeia ou semítica em geral. No caso aramaico, pode ser uma palavra aramaica. Polelo, que é do mesma coisa do tronco pielo, assim, do tronco cal, no caso intensivo, pielo. Então seria o verbo polelo a mesma coisa do verbo pielo. Então é uma voz intensiva ativa. E está no futuro, aqui a característica no futuro. No caso, a característica no futuro. Pensará, considerará. Que, portanto, nigezar, um verbo nifalo, foi cortado, méritos da terra dos vivos, raim, me pecha, da transgressão do ami, meu povo, nega, ou negar, praga, lepra, lamu para eles. Verso 9. E colocou com os transgressores seu túmulo e com os ricos o seu martírio, ainda que, embora não cometeu injustiça, crueldade e nem engano, cometeu, achou com sua boca, ou em sua boca. Não vou ler essa parte aqui do verso 9, já vou para o verso 10. Vadonai Hafetz daquel, Recheli, Intassin Achan Nafsho, Iree, Zera, Yarir Yamin Behefetz Adonai Beiado Itzlach. E o Eterno desejou esmagá-lo, fazendo-o enfermar, se ele colocar sua alma por Acham, oferta pela culpa, ou culpa, se colocar sua alma na culpa, e se ele atribuir sobre si a culpa,
verá a posteridade, fará prolongar seus dias, se deleitará no Senhor. Aí nós temos aqui, Vadonai, o eterno Rafetse, é um verbo calo, perfeito, terceira pessoa masculino singular, desejou, teve o prazer e agradou, daqueu, verbo piel, é um intensivo, esmagá-lo. Rehele, verbo ifil, voz causativa, perfeito, terceira pessoa do singular, fazendo enfermar. Imtassim, Acham, nafsho, imtassim. Nós temos aqui uma partícula conjuntiva condicional, o im. O tassim é um verbo calo imperfeito, ou seja, colocará. Aí se colocará, ou se ele colocar. Acham, culpa, nafsho, alma. O acham, masculino, culpa, pela culpa, no caso, seria mais ou menos o que está descrito em Vaikra, no capítulo 5 e 6. Acham, oferta pela culpa, e também nós temos em Levítico, capítulo 5 e 6, dois temas muito interessantes que é Acham e Hatat, oferta pela culpa e oferta pelo pecado. Nafshô, alma ou na sua vida, ou seja, se ele colocar a sua vida por oferta pela culpa. Então, assim, Acham Nafshô significa se condicional, ele colocará sua alma ou sua vida na culpa, compensação, oferta pela culpa, ou seja, expiação pela culpa. Pode ser também se colocará culpas sua alma, se colocará sua alma na culpa. Ou seja, se ele se colocar como um mártir. Irezerá, Yarir, Yamin. Verá semente e fará prolongar seus dias. Verrefete-se e se deleitará no Senhor, Adonai, beiado e em sua mão, e sua mão prosperará. Então, onde eu quero chegar com tudo aquilo que eu citei? Simples, Isaías 53 fala de um indivíduo, de um servo. Ah, mas esse não é o entendimento rabínico atual. Pois é. Agora eu vou provar para vocês que não é um entendimento atual, mas foi no passado. Isso foi alterado provavelmente por disputas ideológicas entre judeus messiânicos ou nazarenos, os judeus que criam em Yeshua no primeiro século, e os judeus ortodoxos. E depois virou uma disputa entre ebionitas e cristãos, e também entre ebionitas e judeus, e nazarenos com judeus, e também posteriormente com a criação da Igreja Católica no quarto século, uma disputa entre cristãos, né, e os judeus ortodoxos, que é essa questão ideológica. Quem é o Mashiach? Por questões ideológicas, eu creio que inventaram um tipo de... como é que eu poderia dizer? Para não ser um pouco... uma interpretação, uma segunda visão, segunda interpretação do texto. Por que eu cito isso? Vou citar algumas fontes. A primeira fonte que eu cito aqui é do Targum Yonatan. Aqui está o link de onde eu tirei, que diz assim: olhem, meu servo Mexias prosperará. Tá em aramaico aqui. Ha itzlar averi Mexias. Olhem, meu servo Mashiach prosperará. Isso é uma fonte judaica, não é fonte cristã. Targum Yonatan, para Isaías 52:13. Nós temos algumas citações aqui. Um rabino Moses, que ele é do século 16, ele dizia bem assim: nossos sábios rabinos, com uma só voz, aceitam e afirmam em comum opinião que o profeta discursa sobre o Messias, e nós devemos aderir ao mesmo ponto de vista. Abravanel também fala sobre isso. Essa é também a opinião de nossos próprios homens instruídos na maioria dos seus midrashim. O rabino Yafet Ben Ali, na segunda metade do 10º século, também fala isso. Quanto a mim, eu vou considerar como aludindo ao Messias. Avraham Farisol, do século XV, ele fala que nesse capítulo parece haver umas semelhanças e umas alusões consideráveis ao ministério do Messias cristão.
e aos eventos que são aplicados para ter acontecido com ele, de modo que nenhuma outra profecia deve ser encontrada que aplica tão bem ao assunto de que pode assim imediatamente lhe ser conferido. Nós temos o Targum Yonatan que eu acabei de falar, o Midrash Tanhuna, foi exaltado acima de Abraão, acima dos anjos, acima de Moshe, e ainda mais exaltado do que os arcanjos, Isaías 52:13. E ao Kut Shimeon, atribuído ao Rabi Simeon Cara do 12º século, diz em Zacarias 4:7, o rei Messias é maior que os patriarcas, porque é dito, eis aqui o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, Isaías 52:13. Então, esse Rabi Simeon Cara, ele enxergava que, por causa de Zacarias 4:7, que o rei Messias é maior que os patriarcas, porque em Isaías 52:13 fala que o servo procederá com prudência e será exaltado e muito elevado e muito sublime, de acordo também com o Targum Yonatan. Temos Maimônides, do mesmo modo está em Isaías que Messias apareceria sem conhecer um pai ou uma mãe, pois foi crescendo como um renovo perante ele e como uma raiz que sai de uma terra seca, Isaías 53:2. Então quer dizer, a interpretação só de Israel de Isaías 53 é por causa do hebraico ou por questão ideológica? O Rabino Narman, a palavra homem na passagem, um homem que seja a cabeça da casa de seu pai, Números 1:4, alude ao Messias, o filho de Davi, porque está escrito, eis o homem cujo o nome é Semar, renovo, onde no Targum Yonatan interpreta eis o homem, o Messias, Zacarias 6:12, e assim é dito, homem de dores experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam um rosto, era desprezado e não fizemos caso deles, aí é 53:3. Sanhedrin 98b, você lembra da palavra negar que eu acabei de falar ali, nas inscrições acima? Sanhedrin 98b diz, Messias, qual é o seu nome? Os rabinos dizem, negar, leproso. Referência que eles dão é Isaías 53:8, aquele da casa do estudo. Nós temos outras citações aqui, eu vou citar essa da Mishnah, Pesquita Rabat, o mundo dos patriarcas, sobre Isaías 61:10. Mundo dos patriarcas, um dia no mês de Nissan, levantarão e dirão, eu te citei errado aqui, é no plural, levantarão e dirão ao Messias, Efraim, nosso justo, ungido, embora nós sejamos seus avós, contudo você é maior do que nós, porque você carregou os pecados dos nossos filhos. Porque diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:4-5. Então isso aqui não é fonte cristã, isso é fonte judaica. Vou mais para frente. Tem um conceito dentro do sistema judaico chamado de substituição penal. Você começa no Sanhedrin 39a, isso é interpretação judaica. Um incrédulo chegou para o rabino Abahu e disse a ele, seu Elohim é um brincalhão, porque ele fez o profeta Ezequiel deitar-se sobre seu lado esquerdo por 390 dias, e depois sobre o seu lado direito por 40. E aí o rabino Abahu respondeu para ele, quando uma nação se rebela contra seu rei, se este for cruel, ele matará a todos. Se ele for misericordioso, matará metade deles. Se ele for cheio de misericórdia, ele fará com que os principais dentre eles sofram, poupando a maioria. Assim também o Eterno castigou Ezequiel, Yehezkel, para pagar os pecados de Israel. Isso é um conceito antigo judaico. Não adianta você querer pensar com a cabeça atual, com a cabeça no mundo de hoje, nos tempos modernos, que você não vai conseguir entender, porque esse é um conceito oriental e ainda muito antigo, que é relacionado à substituição penal. E ele está dando essa definição aqui
pro incrédulo, porque nem ele mesmo entendia essa essa questão jurídica do povo de Israel. Vamos colocar assim, jurídica. Aí o conceito deste tzadik, o justo, sofrer em lugar da comunidade, está elaborado sobre o Sefer Hassidim, o livro dos devotos. A passagem começa com uma discussão da responsabilidade comum que repousa sobre toda a nação de Israel. Todo Israel é responsável uns pelos outros. O pecado de um é o pecado de todos. Desta forma, em sua confissão no Yom Kippur, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, declara: eu tenho pecado junto com todo Israel. Ele diz isso tendo pecado ou não. Isto é para que o povo tivesse um senso de amor e responsabilidade uns para com os outros e aprendessem a corrigir uns aos outros. Então eles trabalhavam num conceito de responsabilidade mútua, que é como se fosse um corpo, uma comunidade, e um é responsável pelos outros. Então se um peca, todos pecam. Então eles são interligados, ajustados uns aos outros. Isso é a comunidade israelita. O conceito que eles têm dentro do livro dos devotos, e também é um conceito bíblico, em que um é responsável pelo outro. Se um peca, todos pecam. Como um povo. Então, o que representa o tzadik? O tzadik justo como representante. O que é o tzadik para esse conceito jurídico de substituição penal? Pois é, o Sefer Hassidim, então cita o sofrimento de Ezequiel, conforme descrito no capítulo 4. Vejamos. Pois este é o caminho perante Hashem, Deus. Quando algo é decretado a eles, não se arrependem, então a punição deve vir. Agora, se o tzadik é feito para sofrer, então esta punição é suportada por ele. Um castigo severo tinha sido decretado sobre Israel nos pecaminosos dias do rei Manassés e do rei Joaquim. No entanto, o povo simplesmente foi exilado, não sofrendo uma punição física severa. Aí esse é um conceito judaico. Midat Hadin, atributo de justiça, penalidade de severidade, no caso da severa, penalidade severa, argumenta: por que eles foram tratados tão suavemente? Assim disse Hashem a Ezequiel: aceite o sofrimento sobre ti mesmo. Deste modo, Midat Hadin não terá como reivindicar, pois quando ele ver o sofrimento do tzadik, o justo que não merecia ser punido, não terá como exigir a punição sobre todo o povo. Então esse é um conceito jurídico judaico de substituição penal. O que seria o Midat Hadin? Midat Hadin seria o conceito de justiça de Deus, atributo de justiça de Deus. Se alguém peca, esse pecado tem consequência no mundo espiritual. Tem que haver consequências. Então o que acontece? Por isso que Deus instituiu os sacrifícios para que o povo de Israel não fosse destruído. Por isso que ele prometeu um tzadik, o justo, para que através do Mashiach houvesse restauração do reino de Israel. Então a restauração do reino de Israel está pautada em Mashiach. E esse Mashiach, ele carrega as dores de Israel. Ele é o tzadik, aquele que restaura todas as coisas em si mesmo. E por isso que o Midat Hadin precisa que esse pecado seja compensado de alguma forma, que haja punição de alguma forma. Então o que o Eterno faz? Pega o tzadik, e esse tzadik intercede até mesmo com sofrimentos e até mesmo com morte. Ele morre, ele sofre pelos pecados do povo, para que o povo não venha a ser destruído. Então esse é o conceito da substituição penal. Nós temos aí várias citações, aí eu não vou passar porque são muitas. Então nós temos o exemplo do Talmud que o Rabino Amif diz bem assim: porque o relato da morte de Miriam está colocado ao lado das leis de Pará, Adumá, no Via Vermelha, para nos informar que assim como o ritual das cinzas de Pará, Adumá, faz expiação, o mesmo acontece com a morte do tzadik, que faz capará, expiação, cobertura de pecados pela vida
que deixaram para trás. Moed Katan 28a. Então muitos judeus dizem assim, Yeshua não é Mashiach porque ele morreu. Mas ele morreu pelos pecados dos outros. Não, porque cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Só que o que está argumentando aqui em Moed Katan, isso dentro do Talmud, Moed Katan 28a, e também no Sanhedrin 39a, que o Tzadik sofre e até mesmo morre para que a geração que ficou ela seja redimida. E o sangue dele, a morte dele vai trazer capará sobre o povo, para que o povo não seja destruído. Isso aqui não é argumento cristão, não. É argumento judaico. Rabi Eliezer disse, porque o relato da morte de Aharon está perto do relato da deposição das vestes sacerdotais, para nos informar que, assim como os paramentos do Kohen, sacerdote, eram meios para efetuar capará, expiação, da mesma forma a morte das obras de justiça expiam. Moed Katan 28a. E o Senhor disse ao Malar, anjo mensageiro, que destruiu o povo, é suficiente? Rabi Eliezer disse, Hakadosh Baruchu, o santo, bendito seja ele, disse ao Malar, leve um Rav, grande homem virtuoso, dentre eles, pois através de sua morte, muitos pecados serão expiados. Brachot 62b. Brachot 62b está falando que se um Rav, se um grande morre, um homem justo morre, muitos pecados serão expiados. Então, não preciso mais falar nada. O que eu concluo aqui é que Isaías 53 está relacionado a um entendimento mais ideológico do que tudo. Os cristãos não aprenderam que Yeshua é Mashiach com cristãos, não. Isso vem de séculos atrás. Havia essa discussão lá em Israel. E eles sabem disso. Dizer que é por causa de questões de hebraico, não é. É questão ideológica. É por questão de crença. Crer que Yeshua é Mashiach ou não é ideologia. E cada um segue um ponto de vista. Eu apresentei as provas aqui, que realmente Isaías 53 fala de um servo e fala sobre substituição penal. Um servo que sofre pelo pecado do seu povo. No caso, a minha crença agora é que Yeshua é Mashiach e que Isaías 53 fala sobre ele. Agora, não crer que Isaías 53 fala sobre Yeshua é uma coisa. Falar que fala só sobre Israel é outra. Nós vemos ali um servo que sofre pelo pecado do seu povo. E isso é claro no texto.